Tudo o que você queria saber, mas não tinha onde perguntar, sobre a reforma tributária. A primeira pergunta é essa aqui. A reforma tributária já foi aprovada? A reforma tributária foi aprovada, ou pelo menos uma parte dela foi aprovada, e uma parte dela ainda não foi. O que foi aprovado foi a emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 132 de 2023. Essa é aquela PEC que ficou anos sendo discutida no Congresso, a PEC que foi apresentada em 2019 e foi aprovada e promulgada em 2023. O que ainda não foi aprovado é o conjunto de projetos de lei que regulamentam a reforma. O governo Lula enviou em 2024 2 projetos de lei complementar regulamentando essa emenda constitucional. Um deles já foi aprovado, que é o projeto de lei que tratava do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e do Imposto Seletivo. Esse projeto de lei virou lei agora no início de 2025. É a lei número 214 de 2025, que foi sancionada pelo presidente Lula e é aquela que tem aquele calhamaço, são 544 artigos regulamentando a reforma. Mas um dos projetos que o governo enviou ainda não foi aprovado, é o PLP 108. Ele já passou na Câmara, mas aguarda ainda a aprovação do Senado Federal. Essa é a parte da reforma que regulamenta o Comitê Gestor. Talvez a principal dúvida que exista é sobre agora a isenção do imposto de renda, o aumento da isenção do imposto de renda para a faixa de cerca de R$5.000. Esse é um ponto que não estava na reforma tributária no seu início, mas que foi incorporado ao longo dela quando a emenda constitucional, aquela que foi aprovada lá em 2023, passou a prever que o governo enviaria um projeto de lei para mudar a forma com que a renda é tributada no Brasil. Então, esse projeto de lei ainda não foi enviado. Isso seria o cumprimento daquela promessa de campanha do presidente Lula, que falava muito nas eleições não só de incluir o pobre no orçamento, mas também de incluir o rico no imposto de renda. Então, existe aí alguma controvérsia, porque o governo precisa aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até cerca de R$5.000 ou 5 salários mínimos, a depender da proposta, mas ele precisa compensar essa arrecadação e ele faria isso tributando mais os mais ricos. Então, já foi aprovada a emenda constitucional, já foi aprovado o PLP que regulamenta o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo, está em tramitação no Congresso a parte do Comitê Gestor. Então, a primeira pergunta é sim e não, a resposta. A segunda pergunta é essa aqui. A reforma tributária já está valendo? Essa é uma ótima pergunta, porque realmente existe uma diferença entre a reforma ser aprovada e a reforma começar a valer. Vamos lembrar que a reforma foi aprovada, a parte que mexe na Constituição, em 2023. Uma parte dela foi sancionada, ou espera-se que seja sancionada agora nesse ano de 2025, e a linha do tempo da reforma segue a partir daí. A reforma tributária precisou ser negociada com muitos grupos diferentes, ela contempla interesses de vários setores diferentes, no setor público e no setor privado, e por isso a solução adotada para resolver vários impasses foi ter regras de transição longas, quer dizer, implementar a reforma tributária gradualmente. O ano de 2026 é o ano em que a gente passa a ter as alíquotas testes, quer dizer, começa a testar os 2 novos tributos que vão substituir os demais nessa reforma. Então, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o tributo dos estados e dos municípios, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, do governo federal. Esses 2 tributos passam a ter, então, uma implementação gradual a partir do ano de 2026. Mas já no ano de 2027, a gente passa a ter a CBS valendo completamente e o Imposto Seletivo também, ou seja, a parte federal da reforma tributária começa a valer. A gente vai ter a extinção dos tributos federais que estão envolvidos, o PIS, a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade, e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Não à toa, o ministro Haddad disse que 2027 é o ano em que o Brasil começa a mudar, justamente porque a gente começa a ter a parte federal da reforma, CBS, Imposto Seletivo valendo, PIS, COFINS e IPI vão embora. A partir daí, a transição continua para o IBS, a parte dos estados e municípios, que só vai valer totalmente no ano de 2033. Isso é importante porque boa parte da carga tributária está nos tributos dos estados e municípios que incidem sobre o consumo. É só em 2033 que o IBS passa a valer totalmente e em que acabam o ICMS, o tributo estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o ISS, o Imposto Municipal, o Imposto sobre Serviços. Mas a transição da reforma tributária não para por aí. Para os contribuintes, a reforma tributária vai estar valendo totalmente no ano de 2033. Mas para a arrecadação dos entes subnacionais, a nova sistemática de repartição dos recursos vai ter uma transição ainda
ao longo das próximas décadas. Então, realmente, a gente tem uma transição longa, mas guarde esses 2 anos, 2027, a parte federal da reforma valendo totalmente, 2033, o resto valendo totalmente. São esses 2 anos que são os anos mais importantes para determinar se a reforma tributária está valendo ou não. Para os demais anos, a gente pode imaginar que a reforma vai estar valendo parcialmente e crescentemente, digamos assim. A terceira pergunta, a reforma tributária é boa ou ruim? A reforma tributária é boa, a maioria dos economistas, dos especialistas é a favor da reforma. Ela foi muito desejada, na verdade, por bastante tempo. A PEC que aprovou a reforma, ela foi apresentada em 2019, mas essa é uma discussão que vem já de muitos anos, para não falar de muitas décadas. A reforma tributária aproxima o modelo brasileiro das melhores práticas internacionais com a criação de um tipo de tributo que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e tem aí talvez 2 vantagens principais do ponto de vista da economia. Uma é a simplicidade, que também significa mais eficiência, menor insegurança jurídica, e uma outra vantagem é a não cumulatividade, quer dizer, a gente passa a finalmente deixar de penalizar a produção de tributos mais complexos no Brasil. Então, por isso tudo, os economistas são, em geral, favoráveis à reforma, mas tem, é claro, o pessoal que é contra. Quem quiser ver, por exemplo, opiniões favoráveis do ponto de vista técnico sobre a reforma, pode se interessar por ler as publicações do CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, onde trabalhou o Bernard Api, o atual secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. E, na verdade, existem muitos textos no Estadão, feitos pelo Bernard Api, quando ele era colunista do jornal. Pontos de vista contrário valem a opinião aí dos ex-secretários da Receita, Everardo Maciel, Marco Sintra, professor José Roberto Afonso, José Serra, ex-ministro Paulo Guedes, são alguns que se manifestaram ao longo dos últimos anos, contrariamente à reforma. Para dizer se a reforma tributária é boa ou ruim, talvez a maioria das pessoas queira saber se a carga tributária vai aumentar ou vai diminuir. A reforma tributária foi desenhada para ser neutra do ponto de vista da carga tributária, ou seja, nem para aumentar, nem para diminuir. É claro que chamou a atenção a alíquota esperada de 28% para esses novos tributos, mas, embora ela pareça alta, na verdade ela está apenas revelando o que no sistema atual, que é tão confuso, está escondido. Não há, em teoria, aumento de carga tributária com a reforma. Os críticos podem pontuar que talvez a centralização da arrecadação ou das normas num comitê gestor único possa, em longo prazo, estimular um aumento da carga tributária, porque você deixa de ter a competição entre os entes que marca o Brasil até a reforma tributária, né? No modelo atual, no modelo que está em extinção, a gente tinha muito a chamada guerra fiscal, os estados ou municípios competindo por empresas e por isso reduzindo tributos ou reduzindo a carga tributária para receber elas. Como a guerra fiscal acaba com a reforma tributária, existem algumas pessoas preocupadas com, eventualmente, um incentivo para aumento de carga, assim como tem também o pessoal que se preocupa com o fato da questão fiscal, o lado das despesas do governo, no âmbito federal e no âmbito dos estados e dos municípios, não está ainda totalmente resolvido. Então existe aí o argumento de que se existe pressão para gasto público, a gente vai ter pressão para arrecadar e no futuro, de alguma forma, a gente vai criar novas formas de arrecadação que podem ser ineficientes, que não estão previstas ainda hoje, mas por trás de todo o sistema tributário maluco que a gente tem, a gente teria, na verdade, uma pressão grande por arrecadar para dar conta de tantas despesas. E se as despesas continuam crescendo, isso vai se refletir em algum momento no sistema tributário. Para colocar aqui também o ponto de vista dos defensores da reforma, existe o argumento de que, com os ganhos de produtividade que a reforma tributária permitem, a economia do Brasil vai crescer mais, e a carga tributária sendo uma fração entre a arrecadação e o PIB, com o PIB crescendo, a carga tributária tenderia a diminuir. Na prática, o que interessa, acho que para a maioria das pessoas, em relação ao aumento da carga tributária, importa o que vai mudar no seu consumo. O que se espera é que, para famílias mais ricas, a tributação aumente um pouco e para as famílias mais pobres a tributação diminua um pouco, principalmente por conta da novidade do advento do cashback. Então, para falar em aumento ou redução de carga tributária na reforma tributária, a gente tem que ter em mente que depende muito da família. Mas o consenso para responder essa pergunta, se a reforma tributária é boa ou ruim, é que a reforma tributária é boa. Por fim, uma última pergunta: a reforma tributária vai extinguir o sublimite do Simples Nacional? É uma pergunta tremendamente específica para estar entre as mais feitas na internet. O sublimite é um sublimite de R$ 3.600.000,
não muda com a reforma tributária. Talvez melhor do que eu para responder essa pergunta seja a Maria Carolina Gontijo, do Case the Tax, nova colunista do Estadão que vocês podem acompanhar nas redes e no jornal. Para quem quiser saber mais sobre a reforma tributária ou outros temas de economia, pode ler minha coluna no jornal, no Caderno de Economia, e dar uma olhada também no que o resto do nosso time de colunistas está produzindo. Até a próxima!